Imagine um país inteiro, com sua história milenar, sua cultura vibrante e seu povo resiliente, à beira de desaparecer do mapa. Não por um desastre natural avassalador que engole cidades e transforma paisagens, mas por uma série de eventos absurdos, decisões catastróficas e uma conspiração geopolítica que o empurrou para o abismo. Parece enredo de ficção científica ou de um thriller político, não é mesmo? Mas a história que vamos desvendar hoje é real. Tão real que, por pouco, não se tornou apenas uma nota de rodapé esquecida nos anais da história. Hoje, vamos mergulhar na incrível saga de uma nação que, contra todas as probabilidades, conseguiu se agarrar à existência com unhas e dentes, quando o mundo já a considerava perdida. Vamos explorar os motivos complexos e muitas vezes bizarros por trás dessa quase extinção geopolítica e, mais importante, como ela conseguiu sobreviver, reemergir das cinzas e se reafirmar no cenário global. Prepare-se para uma jornada que desafia a nossa percepção sobre a estabilidade das fronteiras e a permanência das nações. O conceito de um país quase desaparecer é um fenômeno raro e profundamente perturbador na história moderna. Estamos acostumados a ver nações nascerem, prosperarem e, ocasionalmente, serem anexadas ou divididas após guerras. Mas a ideia de uma entidade soberana, com milhões de cidadãos, ser totalmente apagada da existência, como se nunca tivesse existido, é algo que nos assombra. Não estamos falando de simples mudanças de governo ou de crises econômicas passageiras. Falamos de uma ameaça existencial que questionou a própria legitimidade e o futuro de um povo. A história está repleta de períodos de instabilidade global, de impérios que ascenderam e caíram, de fronteiras que foram redesenhadas com a tinta do sangue e da ambição. O século XX, por exemplo, foi um caldeirão de conflitos e revoluções que deixaram cicatrizes profundas no mapa mundi. 2 guerras mundiais, a Guerra Fria, processos de descolonização, o colapso de blocos econômicos e políticos. Todos esses eventos criaram um terreno fértil para que nações inteiras fossem engolidas ou reconfiguradas. No entanto, o caso que vamos analisar transcende essas turbulências comuns, apresentando uma combinação única de fatores internos e externos que levaram essa nação ao limiar da aniquilação. Que tipo de forças podem conspirar para apagar uma nação da existência, deixando apenas um vazio político e geográfico? Seriam os erros de seus próprios líderes, a ganância de potências vizinhas, uma mistura explosiva de tensões étnicas e religiosas, ou talvez um destino cruel ditado por eventos fora de seu controle? E mais inquietante ainda, será que isso pode acontecer novamente em nosso mundo interconectado e aparentemente mais estável? A resposta a essa última pergunta é um retumbante sim. A história deste país serve como um lembrete sombrio de que a soberania e a existência de qualquer nação nunca são garantias absolutas, mas sim construções frágeis, constantemente moldadas por decisões políticas, pressões econômicas e o inconstante jogo do poder global. Fique conosco para descobrir a identidade deste país e a saga inacreditável de sua quase extinção. A jornada de um país rumo ao quase desaparecimento é um roteiro complexo, onde múltiplos fatores se entrelaçam em uma teia intrincada de eventos. Não se trata apenas de uma única crise, mas de uma confluência de problemas que, como uma avalanche, acumulam-se e ameaçam sepultar a própria ideia de nação. Conflitos internos, pressões externas implacáveis, um colapso econômico avassalador e muitas vezes um processo de descolonização mal sucedido são elementos que, isoladamente, já seriam desafiadores, mas juntos, formam a receita perfeita para a aniquilação geopolítica. A história está cheia de exemplos de territórios que mudaram de mãos drasticamente, foram divididos ou tiveram suas fronteiras redesenhadas. Pense na partição da Índia,
na fragmentação do Império Otomano ou na dissolução da Iugoslávia. Contudo, esses são casos de reconfiguração, não de um país sendo riscado do mapa por completo. O que estamos explorando aqui é a singularidade de uma nação à beira de ter sua existência negada, como se sua identidade coletiva fosse evaporar no ar. Isso nos faz refletir sobre a estabilidade geopolítica, que muitas vezes damos como certa, mas que é, na verdade, um equilíbrio delicado, capaz de afetar a vida de bilhões de pessoas de maneiras inimagináveis. Nosso país em questão, que por enquanto chamaremos de Terra de Esperança, emergiu de um período colonial com uma euforia que rapidamente se transformou em desilusão. A euforia da independência deu lugar a uma profunda crise de identidade pós-colonial. As fronteiras traçadas arbitrariamente pelas potências coloniais aglomeravam etnias e culturas diversas, cada uma com suas próprias aspirações e lealdades. A falta de uma identidade nacional coesa, somada à inexperiência política de seus novos líderes, criou um terreno fértil para a discórdia. As promessas de prosperidade e unidade desvaneceram-se em meio a disputas tribais e faccionais, transformando a jovem nação em um caldeirão de tensões. Como se os problemas internos não bastassem, a Terra de Esperança rapidamente se viu no epicentro de uma intervenção externa. Potências estrangeiras, com seus próprios interesses estratégicos e econômicos, não demoraram a explorar as fragilidades do país. Seja através do apoio a grupos rebeldes, da exploração predatória de recursos naturais ou da imposição de acordos comerciais desvantajosos, a soberania da nação foi minada sistematicamente. A interferência externa transformou a política local em um jogo de xadrez internacional, onde os cidadãos da Terra de Esperança eram meros peões. O golpe final veio com um colapso econômico avassalador. Anos de má gestão, corrupção endêmica e a fuga de capitais, exacerbados pelas pressões externas, levaram a uma hiperinflação galopante. A moeda nacional perdeu todo o valor. A dívida externa tornou-se impagável e o desemprego atingiu níveis estratosféricos. As infraestruturas ruíram, os serviços básicos desapareceram e a fome tornou-se uma realidade diária para a maioria da população. Pessoas que antes tinham empregos e lares viram suas economias evaporarem da noite para o dia, mergulhando o país em um abismo de desespero. Nesse cenário de colapso econômico e desespero social, os levantes internos eram inevitáveis. Guerras civis irromperam, com movimentos separatistas ganhando força em regiões que se sentiam marginalizadas ou exploradas. O governo central, enfraquecido e desacreditado, perdeu o controle de vastas porções do território. A anarquia e a violência se espalharam, transformando o país em um campo de batalha. Foi nesse ponto, no auge do caos, que a comunidade internacional começou a considerar seriamente a possibilidade de desmembramento ou anexação. Mapas foram discretamente redesenhados em gabinetes distantes, e a Terra de Esperança estava a um passo de ser apagada da existência. Líderes desesperados, muitos deles bem-intencionados, tentaram articular soluções, buscar apoio, mas suas vozes eram abafadas pelo clamor do desespero e pela indiferença global. A anedota mais sombria daquele período é a de um jovem diplomata que tentou apresentar um plano de recuperação em uma conferência internacional, apenas para ser ignorado enquanto os delegados discutiam a logística de dividir o território. A Terra de Esperança estava no limiar, prestes a se tornar uma nota de rodapé esquecida. Uma mera lembrança de um país que, um dia, existiu. O clímax da crise atingiu seu ponto mais chocante quando o país estava a um passo de ser desmantelado. Relatórios confidenciais circulavam entre embaixadas, descrevendo planos detalhados para a divisão da Terra de Esperança entre nações vizinhas e potências interessadas em seus recursos estratégicos. Mapas digitais,
eram redesenhados em salas de guerra, e acordos secretos eram costurados, delineando as novas fronteiras que apagariam a identidade de um povo. A ONU, paralisada por vetos e interesses conflitantes, emitia comunicados mornos, enquanto a realidade no terreno se tornava cada vez mais sombria. A população, já exausta pela guerra e pela fome, assistia impotente à iminente desintegração de sua pátria. Era a fase final, o último suspiro de uma nação à beira do abismo. Contrariando todas as probabilidades, a terra de esperança conseguiu sobreviver. E os fatores que levaram a essa reviravolta foram tão inesperados quanto milagrosos. Primeiro, emergiu uma figura política improvável. Não um general carismático ou um intelectual renomado, mas uma antiga professora universitária, conhecida por sua integridade e sua habilidade de unir facções. Maria da Paz, como era chamada, conseguiu articular um discurso de unidade nacional que ressoou profundamente com a população, cansada da guerra e da divisão. Ela negociou um cessar-fogo com os líderes rebeldes, prometendo uma nova Constituição que garantiria representação e autonomia para todas as etnias, algo que governos anteriores haviam consistentemente negado. Simultaneamente, uma descoberta geológica fortuita mudou o jogo. Geólogos independentes, trabalhando em uma região remota e anteriormente inexplorada, confirmaram a existência de vastas reservas de um mineral raro, essencial para a indústria de tecnologia verde. A notícia se espalhou como pólvora, transformando a Terra de Esperança de um problema geopolítico em um trunfo estratégico. As mesmas potências que antes consideravam o desmembramento agora viam um motivo para investir na estabilidade da nação. De repente, a Maria da Paz e seu governo tinham uma alavanca de negociação que antes lhes faltava. A essa altura, uma mudança de alianças internacionais selou o destino do país. Uma potência regional emergente, que vinha observando a situação com cautela, decidiu intervir, oferecendo apoio econômico e militar para o novo governo de Maria da Paz. Essa nação via na Terra de Esperança não apenas a oportunidade de acesso ao novo mineral, mas também um parceiro estratégico para equilibrar a influência de seus rivais na região. Com garantias de investimento, apoio técnico e, crucialmente, uma força de paz internacional para monitorar o cessar-fogo, o país começou sua lenta e dolorosa jornada de reconstrução. A nação se reconstruiu, superando as adversidades com uma resiliência notável. A nova Constituição foi ratificada, estabelecendo um governo federal que respeitava a diversidade cultural e étnica. Os recursos do mineral raro foram usados com cautela e transparência, financiando a reconstrução de infraestruturas, a educação e a saúde. Maria da Paz implementou um programa de reconciliação nacional, incentivando o diálogo e a cura das feridas do passado. A experiência traumática de quase desaparecer do mapa forjou uma identidade nacional mais forte, baseada na união e na determinação de nunca mais permitir que forças externas ou internas ameaçassem sua existência. As cicatrizes da guerra permaneceram, mas a memória da quase extinção serviu como um lembrete constante da fragilidade da paz e da importância da unidade. A história deste país nos lembra que a existência de uma nação nunca é garantida, mas sim uma construção contínua de sua gente. É um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade mais extrema. Que outras nações você acredita que já estiveram à beira do abismo e conseguiram se reerguer? Se você ficou surpreso com esta história e quer descobrir mais sobre os eventos mais intrigantes e inesperados que moldaram nosso mundo, inscreva-se no canal Porque Acontece 2026. Clique no botão e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.